A deputada Bia Kicis protocolou na última sexta-feira o projeto de lei 3.911 de 2021, nomeado de Lei Maurício Souza, para prever o crime de cerceamento ilegítimo. A proposta surge após a polêmica envolvendo o jogador de vôlei Maurício Souza, que em post comentou a história em quadrinhos em que o filho do Superman será um personagem bissexual. Nós vamos falar mais sobre essa iniciativa agora com a própria deputada Bia Kicis. Tudo bem, deputada? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aí da bancada e todos que acompanham o programa. Deputado, explica para a gente qual a ideia desse projeto. Bom, a ideia é exatamente evitar perseguições, censura, qualquer tipo de cerceamento de direito, garantia individual, o direito à livre manifestação do pensamento. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso em que as pessoas aplaudem, né? Eu estava vendo agora uma jornalista de um outro canal aplaudindo o fato de que o deputado Daniel Silveira foi solto, colocado em liberdade, mas não pode usar nenhuma rede social. Então a repórter quase que entrava em êxtase falando isso. É um absurdo, é um absurdo. Então nós temos o que o Maurício Souza sofreu e vem sofrendo simplesmente por expor a sua opinião. Nós temos que o parlamento tem que dar uma resposta a isso tudo, e tem que ser a resposta na defesa dos direitos, garantias individuais e da liberdade. Zé. Deputada Salve, prazer falar com a senhora aqui. Eu costumo dizer que nós vivemos num mundo diferente, né? Em que o óbvio tem que ser dito e o natural tem que ser legislado. Não precisaria. Mas, diante da situação atual, é bom que essa redundância aconteça. Mas por que isso está acontecendo, deputado? Qual é o seu diagnóstico do momento em que vivemos, do momento legal? Bom, a gente vive um momento em que o ordenamento jurídico não está valendo muita coisa. Como você disse, o óbvio tem que ser dito, aquilo que já está na Constituição, que é normal, tem que ser legislado. Então, esse é um momento em que as pessoas não estão respeitando a lei, não estão respeitando a Constituição, não estão respeitando os tratados internacionais. E essas pessoas que não respeitam acusam exatamente quem quer preservar esses direitos de querer violá-los. Então, assim, está tudo de cabeça para baixo. Eu gostei muito também do que o Guzzo falou, né, que agora não se trata, por exemplo, no caso aí da chamada, da dita homofobia, né? O Maurício Souza não cometeu nenhum ato homofóbico, mas hoje em dia não basta você não ser homofóbico. Se você não fizer parte do movimento se você não aderir ao movimento gaysista, né, aquele que quer transformar o mundo num mundo gay, que quer que isso seja a normalidade, você já é tratado como criminoso, tratado como homofóbico. E o pior, né? Nem existe crime de homofobia tipificado pelo Congresso. O Supremo inventou aí uma analogia, né? E criou um crime de homofobia análogo ao de racismo. E agora fizeram ainda pior, né? Transformaram a injúria racial em crime imprescritível. Ou seja, não existe mais hierarquia nem de crime. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, deputada. Bom, então teremos, quem sabe, uma lei para dizer que a grama é verde, que a liberdade de expressão é protegida pela Constituição. Dentro desse projeto, deputada, o que aconteceria, por exemplo, no caso do Maurício, que teve aí o contrato rescindido, não foi apenas linchado nas redes sociais, mas teve o contrato rescindido pela Fiat e pela Gerdau, que fizeram uma pressão no Minas Tênis Clube, que não queria dispensar o jogador. Nesse caso, o que poderia ser feito, então, contra empresas como a Fiat e a Gerdau, que rescindiram o contrato unilateralmente? Pois é, esse tipo de cerceamento ilegítimo, ele renderia uma pena de 2 meses. Aqui, ó, a gente colocou uma pena baixa, detenção de 2 meses a 1 ano, a multa, né? Às vezes a multa dói mais do que a detenção, até porque a pessoa não ficaria presa. Nosso objetivo aqui não é botar ninguém atrás das grades. Nosso objetivo é tipificar essa conduta ilegal, imoral, ilegítima. E aí, o que aconteceria isso? Seria essa penalização, né?
Agora, o que a gente espera também é criar aí, né, uma consciência de que o que está acontecendo não é correto. O Congresso tem que dar uma resposta, a sociedade, eu acho que espera isso. No nosso caso, como legisladores, uma das formas da gente dar essa resposta é legislar. Há também uma outra lei que foi protocolada por mim, pelo deputado Cristo Nieto, que impede também a perseguição, qualquer tipo de punição para pessoas que não apresentem o passaporte da vacina. Então, o que a gente está tendo que fazer agora é se defender e tentar defender o povo que simplesmente quer ter a sua liberdade respeitada. Então, nós temos que fazer agora, começar a fazer lei para dizer aquilo que já está garantido pela Constituição, mas não está sendo respeitado, que está sendo garantido pelo que é garantido pelos tratados de direitos humanos, que não está sendo respeitado. Olha, não é fácil, mas a gente precisa lutar com todas as armas que a gente tem. Guilherme Fiuza. Pois é, deputada, boa noite. Então, no caso das empresas, né, que fizeram essa asfixia profissional e social contra um atleta, assim, de forma flagrante, né? Esse instrumento legal essas empresas seriam processadas por serem autoras de um outro tipo de discriminação, seria isso, contra esse atleta? Na verdade, quem pratica crime, né, o autor de crime, é sempre pessoa física. Então, seriam os dirigentes da empresa que tivessem praticado essa discriminação, esse cerceamento ilegítimo. Somente no caso de leis ambientais é que se entende que as empresas, pessoa jurídica também é autora de crime, não é? Mas, pelo menos, as pessoas que praticassem isso na empresa seriam responsáveis. Augusto. Agora, deputada, boa noite, prazer em vê-la mais uma vez. Eu pergunto o seguinte, não há o que fazer contra os covardes em geral, né? Alguns covardes são protegidos de alguma forma. Por exemplo, o técnico da seleção brasileira já disse que na seleção não há lugar para a homofobia, essas coisas. Não tem jeito de, com algum tipo de lei, impedir que essas pessoas discriminem quem usa a liberdade de expressão. O sujeito eu falo que pensa e não pode mais jogar, não pode ser convocado. É exatamente para isso que serve essa lei. No caso, esse técnico, ele responderia por esse cerceamento ilegítimo. Perfeito. Ele estaria cerceando um jogador que é um jogador da seleção, porque aí o motivo está claro. É um cerceamento público, não é? A liberdade de expressão. Uma coisa é um atleta deixar de ser convocado porque não atende, aí a Ana Paula sabe muito bem disso, né? Não atende aos requisitos rigorosíssimos para você fazer parte de uma seleção. Porque expressou a sua opinião. Então, realmente, isso parece que ficou um pouco instável aqui, né? Mas então, deixar de convocar um atleta porque ele manifestou a sua opinião, isso aí estaria dentro do objeto dessa lei. Perfeito. Deputada, deixa eu aproveitar a presença da senhora para circularmos aqui por outros temas também, saindo um pouquinho desse projeto de lei. Queria voltar com a senhora aqui na questão da filiação do presidente Jair Bolsonaro. Falávamos disso agora há pouco aqui no programa. O que a senhora achou desse anúncio? Ainda não está formalizada, né? Mas parece que a escolha do presidente já foi tomada. Ele deve mesmo se filiar ao PL. O que a senhora achou da escolha? Foi uma decisão acertada? E a senhora pretende também migrar para o mesmo partido do presidente, seja ele qual for, seja o PL, seja outro? A senhora vai acompanhar o presidente Bolsonaro nessa mudança? Bom, eu estou esperando esse ato de filiação dele para ter como certo. Parece que vai ser já no dia 22, que 22 é o número do partido, do PL. Eu conversei com o senador Magno Malta, que é do PL, e ele me disse que sim, que o presidente já bateu o martelo, que está tudo certo, que ele deve anunciar isso hoje ou amanhã. Ele estava entre 3 partidos, né, pelo que ele mesmo dizia, o PL, o PP e o Republicanos. E eu acho que ele fez uma escolha pelo partido que deve ter oferecido as melhores condições para que ele possa
escolher os candidatos ao Senado, que é o que ele pretende. Então, escolher, né, ali as nominatas, acho que deve ter sido essa. E também há o fato aí de o presidente do partido ser uma pessoa que já havia manifestado grande interesse para que ele fosse para o PL, e disse que o objetivo maior do partido era ajudar o presidente agora para que ele pudesse trazer também os seus apoiadores. Eu já estive com a cúpula do PL recentemente, e senti uma receptividade muito grande, e realmente eles estavam bastante interessados que o presidente viesse para o partido e abrigar o maior número também de apoiadores do presidente. Zé. No caso aí, deputada, fica difícil de definir, porque o presidente ele tem até março para tomar essa decisão. Por que a senhora não conseguiu o retorno do presidente Jair Bolsonaro? A senhora acha que ainda existem dúvidas ali sobre essa filiação? Ou já está decidido? Como é que é a sua avaliação sobre isso? Não é questão de eu achar que existam dúvidas. Pode ser que o presidente não tenha dúvida nenhuma e realmente já tenha decidido. O que eu disse, assim, eu não falei com o presidente diretamente, eu falei com o senador Magno Malta, que é do PL, depois que eu vi, até a Jovem Pan anunciou. Então, eu conversei com o senador Magno Malta e ele me disse que já está certo, que o presidente, de fato, já decidiu. A ministra Flávia havia me dito também na semana passada que quando o presidente voltou de Roma, ele havia falado que já tinha decidido também pelo PL. Então, eu acho que está praticamente certo. Mas vamos aguardar o ato de filiação, né, que é aquele momento que vai formalizar essa escolha. Ana. Estávamos falando há alguns minutos sobre essa possível ida aí do presidente Bolsonaro para o PL, e eu trouxe um ponto aqui, não sei se talvez seja pertinente ou se seja apenas uma ilusão, né, um sonho romântico que eu tenho das candidaturas independentes no Brasil, né, sem os partidos, as pessoas que querem simplesmente se lançarem aí candidatas a vereador, governador, quer que seja deputado, e que acreditam em doações de pessoas físicas ou até na força das redes sociais e dos aplicativos de mensagem, como o presidente Bolsonaro usou muito bem em 2018, né? Pouquíssimo dinheiro aí, pouquíssimos recursos financeiros e uma militância orgânica muito, muito ativa, né, nas redes sociais. A senhora acredita que candidaturas independentes, isso pode ser um ponto aí numa possível reforma política, um ponto real ou não? Ana, eu acredito que isso seja possível e até desejável numa próxima legislatura, se nós conseguirmos trazer mais adeptos desse sistema. Eu, por exemplo, acho que é muito benéfico termos candidaturas independentes, mas o que eu percebo, e nós fizemos audiências públicas na CCJ sobre o assunto, trouxemos várias pessoas, advogados, constitucionais. Inclusive, ficamos sabendo que o Brasil... Opa, parece que congelou aqui. Inclusive, ficou claro que o Brasil é um dos pouquíssimos países democráticos que não tem a candidatura independente. Mas o que a gente percebe é que hoje, no Congresso Nacional, a configuração atual, a força é toda no sentido contrário, de fortalecer cada vez mais os partidos políticos e abandonar qualquer ideia de candidatura independente, assim como não conseguimos aprovar o Distritão, que estava com muita força no plenário, mas foi derrotado assim mesmo. Fiuza. Deputada, depois de toda a discussão em torno do voto auditável, como a senhora está vendo a segurança eleitoral para 2022? Fiuza, eu tenho as minhas convicções. Falar sobre as minhas convicções hoje se tornou algo extremamente perigoso. Eu gostaria de um sistema mais transparente. Houve uma campanha para derrotar o voto impresso auditável. Eu creio que a grande maioria das pessoas torcia mesmo, de verdade, esperava um sistema mais transparente. Agora nós vamos ter que lidar com o que nós temos,
né, e buscar medidas que nos ajudem a, de alguma forma, ter algum tipo de auditagem, ainda que uma auditagem paralela, independente, sobre o sistema. É muito complicado, até porque muitas pessoas gravam vídeos falando: vamos pegar o comprovante de votação e vamos mandar para um lugar dizendo que a gente votou no presidente Bolsonaro. Gente, isso não é possível fazer por causa do sigilo do voto. Então, a gente tem a questão do voto ser sigiloso, você não pode publicar o seu voto. Então, a coisa é bem complicada. Augusto. Deputada, aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar por que nenhum deputado se manifestou sobre o caso do Daniel Silveira, ainda os 9 meses de prisão. Eu me manifestei nas redes hoje, assim que eu soube que a prisão dele foi revogada, finalmente, e eu fui uma das pessoas que votou contra a autorização da prisão. E durante esse tempo todo, né, um grupo de parlamentares tem buscado trabalhar, mas também, Augusto, muitas vezes é feito um trabalho de bastidores. Eu sei que tem deputados que têm acesso ao ministro Alexandre de Moraes, que vem há muito tempo conversando com o ministro, tentando aliviar essa pena do Daniel, essa prisão. Na verdade, não tem nem pena, né, porque ele não é sequer réu, não foi denunciado, não é condenado, não é nada, é uma prisão preventiva. Mas houve esse trabalho nos bastidores por parte de alguns parlamentares e também por parte do presidente Arthur Lira, e hoje a gente pelo menos pode comemorar que ele teve a prisão revogada, mas infelizmente ele ainda tem muitas restrições, né, como, por exemplo, a restrição de usar as redes ou de se comunicar com os parlamentares, com qualquer outra pessoa que seja investigada nos mesmos inquéritos. Deputada, e para fecharmos, queria saber da expectativa da senhora em relação à votação que teremos amanhã na Câmara do segundo turno da PEC dos precatórios. Agora essa questão ficou envolvida num impasse, né, envolvendo até o próprio Supremo, por causa desse julgamento em torno das emendas de relator. Tem pedido do Rodrigo Maia também para que seja interrompida a tramitação da proposta. O que a senhora imagina que deve acontecer agora? Tem algum palpite para essa votação de amanhã? E se o Supremo de fato impedir o pagamento dessas chamadas emendas de relator, a senhora acha que a proposta corre risco de ser rejeitada amanhã, deputada? Eu não vou nem entrar no mérito das emendas de relator, mas eu vou dizer o seguinte: mais uma vez o Supremo interfere. O Supremo interfere no Executivo, o Supremo interfere no Legislativo, e isso mostra, assim, que não existe independência entre os poderes, né? Então, eu acho muito... acho que a gente fica num estado de alerta quando a gente vê isso acontecer. Eu acho que o parlamento tem que ser capaz de resolver as suas questões internamente. Eu espero que a gente consiga votar e aprovar a PEC 23. Parece que travou um pouquinho de novo, ela né? É fundamental. A PEC 23, ela é fundamental para que o governo possa arcar com uma série de responsabilidades que lhe cabem. Hoje, 90% do orçamento está tomado pelo pagamento de precatórios. Então, nós precisamos aprovar essa PEC. E aí, eu quero até chamar a atenção aqui, né, que além da questão do Auxílio Brasil, existem muitas outras coisas que dependem dessa aprovação. Por exemplo, um projeto de lei que trata da prorrogação, da desoneração da folha. Eu tenho sido muito cobrada como presidente da CCJ para pautar esse projeto, mas eu já expliquei aos representantes dos 17 setores que a gente precisa da aprovação da PEC 23 para que haja espaço fiscal, para que se possa prorrogar também essa desoneração da folha, que é muito importante para manter empregos, mas sem dinheiro não dá para fazer milagre. Perfeito. Então, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, conosco aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista. Uma boa semana por aí, deputada. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada.